Olá, paz seja convosco. Estamos aqui em mais uma quinta-feira na comunidade cristã Éden para o nosso Instruídos na Palavra, dia de nós compartilharmos da palavra do Senhor juntamente com vocês. Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de instruções do ser humano, de Deus para o ser humano, e é muito especial para nós podermos estar aqui com vocês nesse momento. E hoje nós vamos falar sobre uma personagem que nos traz uma lição maravilhosa. E essa personagem, a Bíblia não cita o nome dela, mas o que ela viveu é contado aí por muitos e muitos anos e hoje será contado por nós também. E durante as semanas passadas e retrasada, nós falamos também sobre personagens que trouxeram lições muito marcantes para nós. E hoje nós vamos falar sobre a vida dessa mulher, que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, nós vamos ler ali do versículo 1 ao versículo 7. Vamos lá? Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas as vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Olha que palavra maravilhosa que nós temos aqui. E nós vemos aqui uma mulher que ficou viúva. E com certeza com muitas dores ali, muitos sentimentos correndo dentro dela. Mas a Bíblia não fala dela assim desesperada, chorando, mas fala de uma mulher que estava com uma situação ali complicadíssima e que precisou tomar uma posição, aonde ela iria buscar uma ajuda para que essa situação fosse mudada, porque já se encontrava viúva e com uma tristeza na alma, com certeza, mas com essa viuvez veio para ela algumas dívidas que ficou depois da morte do seu esposo, que com certeza era o provedor da casa, trabalhava para que essas dívidas fossem pagas, mas agora o provedor da casa não estava mais ali. E nós sabemos que antigamente realmente a mulher não trabalhava. A mulher, ela poderia fazer um artesanato, alguma coisa, mas quem era o provedor da casa realmente era aquele homem. E agora o provedor da casa não estava mais ali e haviam dívidas e os credores queriam levar os seus 2 filhos como escravos. E antigamente, segundo a lei, eles poderiam fazer isso. E os escravos, eles tinham que ser tratados assim como os outros funcionários, mas não receberiam salário, estariam ali como escravos para trabalhar para um pagamento de dívida. E assim seriam levados os filhos dela. E ela teria que deixar, segundo a lei daquela época. Só que ela não queria, né? Imagine uma mãe entregar os seus filhos para serem levados como escravos. E ela teve uma direção ali de buscar o homem de Deus, buscar um conselho, uma instrução. E a Bíblia nos ensina que na multidão dos conselhos há sabedoria. Mas nós sabemos que a sabedoria vem somente do Senhor. Então, quando nós estamos em situações de problema e vamos buscar ajuda a alguém, precisamos realmente buscar ajuda aonde nós vamos saber que vamos receber conselhos de Deus, de pessoas que têm intimidade com o Senhor para nos dar a instrução que vem dele. E foi isso que essa mulher fez. Então, se você está aí com seu caderninho na mão, hoje é dia de caderninho, dia de caneta, dia de Bíblia, se você está aí com sua caneta na mão, anota aí no seu caderno que o primeiro passo para um milagre, quando nós estamos para vivenciar esse milagre, o primeiro passo realmente é buscar conselhos, buscar ajuda com pessoas que têm intimidade com Deus. É isso que essa palavra nos ensina. Essa mulher estava para viver um milagre,
mas nem ela sabia que ela iria viver esse milagre. Mas no meio ali daquele problema, que para ela era um problemão, pense você, ela estava para perder os filhos, já tinha perdido o marido, agora estava para perder os filhos, para serem escravos. O que ela foi fazer? Ela foi buscar conselhos, onde realmente teria uma palavra de sabedoria para a vida dela. E quando ela chega lá, Eliseu pergunta para ela, como que eu posso te ajudar? O que você tem em casa? E ali ele começa já a trazer algo de Deus para a vida dela. A primeira instrução ali que ele dá para ela, o que você tem em casa, o que é que você tem? E ela só lembra da botija de azeite. Mas ela tinha algo muito especial dentro dela, que era a fé dela. Porque era com a fé dela que agora, entrando em movimento, ia mudar toda essa história. Então eu pergunto para você, está com alguma situação de problema? O que você tem? O que você tem na sua casa? O que você tem dentro de você para que esse processo de milagre comece a acontecer? Então essa mulher vai e começa a prestar atenção na instrução que Eliseu está dando, porque ela responde que ela só tem um pouquinho de azeite. Aí ele fala, então vá buscar muitas vasilhas, e ele fala muitas. Observe que ele não fala, busque algumas vasilhas, não, ele fala, vá pela vizinhança buscar vasilhas e traga muitas. Aqui ele já estava indicando que seria um grande milagre que aquela mulher iria viver. Se ela se atentou para isso, eu não sei. O que nós sabemos é que ela obedeceu a instrução do profeta e mandou seus filhos ali pela vizinhança para que trouxessem muitas vasilhas. E assim foi feito. Muitas vasilhas esses meninos trouxeram. E o que ele fala? Agora vá para sua casa, feche a porta e junto com seus filhos, o milagre iria acontecer dentro da casa dela, com aquilo que ela tinha, com aquilo que estava dentro dela. E assim essa mulher seguiu a instrução do profeta. E quando esses meninos trazem tudo, o profeta orienta que ela deveria derramar o azeite em todas as vasilhas que eles conseguissem. E assim ela faz, com a porta fechada da casa dela, somente ela e os filhos da família que agora ela tinha. Ela começa a derramar azeite. E eu fico imaginando a cena, ela terminava de encher uma, traz mais uma, traz outra vasilha. E assim foi fazendo. No entanto que na hora que ela fala, traga mais uma, um dos filhos responde que se acabaram as vasilhas. E naquele momento o azeite cessa. O azeite para de correr naquelas vasilhas. E ela sai correndo e vai contar para o profeta o que tinha acontecido com o azeite. Porque ele não fala para ela, olha, você vai derramar em uma e o azeite vai multiplicar, você vai derramar em outra. O profeta fala para que ela encha as vasilhas e que ela fosse separando o que fosse enchendo. Mas ele não fala para ela a proporção de como seria isso, ela simplesmente obedece. Ela poderia ficar questionando, eu vou fazer tudo isso, vou trazer vasilhas, mas e daí? O que vai acontecer? Não, ela obedece fielmente à instrução do profeta. E aí que eu chamo a sua atenção. Nesse processo de milagre, primeiro foi buscar conselho com um homem de Deus, com uma pessoa que teria uma palavra de sabedoria para dar para ela. Segundo, essa mulher obedeceu à voz do profeta, colocou a fé dela em ação, ela ouviu aquela instrução com um homem que teria uma palavra de sabedoria, ela obedeceu o conselho. E obedecendo o conselho, o milagre aconteceu. Então observe que não basta apenas nós irmos atrás do conselho, às vezes as pessoas pedem ajuda e parece que o conselho é tão difícil de seguir, não dá, acaba levando as coisas do jeito dela. Mas nós observamos nessa palavra que quando essa mulher obedeceu a voz do profeta, a instrução que o profeta deu, o milagre aconteceu. E que milagre, porque quando Jesus fala lá nos evangelhos sobre a fé, que uma fé que tenha tamanho de um grãozinho de mostarda, que é o menor grão do mundo, você pode falar para aquele monte que saia daqui e vá para outro lugar, que o monte vai, através de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E aqui essa mulher nos ensinando que uma botija, que um pouquinho de azeite que ela tinha, transformou-se em várias botijas com muito azeite por causa da obediência dela à instrução daquele profeta. E quando ela vai e conta ao profeta tudo o que aconteceu, o profeta fala, agora vai e vende e vive daquilo, que paga suas dívidas e vive com o restante. E o azeite era uma especiaria
cara naquela época, porque ele era usado em momentos muito especiais. Momento de consagração de um sacerdote, no momento de um sacrifício. O azeite também ele era usado como remédio, isso nós vemos lá na palavra do bom samaritano, quando o samaritano ele derrama azeite sobre as feridas daquele homem que havia sido assaltado. Então ele tinha funções muito importantes, o azeite, então ele não era nada barato. E de repente aquela mulher estava literalmente com ouro dentro da casa dela, uma pessoa que estava endividada, né, ficou viúva, estava endividada, estava a ponto de perder os filhos, agora de repente ela tinha ali algo muito importante que poderia ser vendido e transformar aquela situação que ela se encontrava. Olha que maravilhoso esse processo do milagre, quando ela decidiu obedecer a instrução do profeta. Então eu te pergunto, o que você tem? Existe uma fé dentro de você que, se for movimentada, vai transformar a situação? Qual é a tua dificuldade hoje? Do que você precisa? É um problema no casamento? É um problema com o filho? É uma enfermidade, como nós temos visto aí, tantas situações tristes? Tem alguém doente na sua família? Você, de repente, está doente? É uma dor nas suas emoções? É uma dor no seu físico? O que o Senhor pode fazer por você? O que é que você tem? Porque a partir daquilo que você tem, aí dentro da sua casa, dentro de você, o milagre pode acontecer hoje. Porque Eliseu não deu instrução para aquela mulher para outro dia. Aconteceu tudo naquele momento, a partir da obediência dela. Aquela situação foi completamente transformada. Porque houve ali naquele momento uma multiplicação de algo que ela tinha tão pequenininho dentro da casa dela, tão pouquinho, mas precisou muita fé para que aquele milagre acontecesse. Porque talvez a fé, e digo a vocês até a fé dos filhos, porque aquela mãe pediu para aqueles filhos irem buscar e talvez eles não entendendo, eles foram. Também obedeceram à voz da sua mãe. E ela, havia uma fé ali, sim, e Deus queria trabalhar na vida daquela mulher, porque se Deus não tivesse visto que havia fé dentro dela, não seria possível o acontecimento desse milagre, a vivência desse milagre por essa mulher. Deus viu ela no momento de mais dificuldade. Deus vê você. Deus te vê. Nesse momento Ele está te vendo. Independente da circunstância que você está vivendo, não existe nada que passe desapercebido aos olhos do Senhor. E Ele tem uma solução. E se de repente você olha para a situação e não vê solução nenhuma, eu afirmo a você que, se não existe solução, Deus cria uma solução para você, da onde você nem imagina que possa estar, aí dentro da sua casa. Porque às vezes é dentro da nossa casa que nós encontramos as nossas maiores dificuldades. Porque nós não vemos nada, nós não vemos provisão, às vezes nós não vemos comunhão, às vezes nós não vemos amor, às vezes nós vemos falta de tantas coisas. Mas com um pouquinho que nós temos, olhando para o Senhor e aceitando as instruções que Ele nos der, toda e qualquer situação pode ser mudada. Então eu te pergunto mais uma vez, o que você tem aí na sua casa? O Senhor pode pegar e pode fazer com que você viva um milagre que você nunca imaginou viver na sua vida, porque aquela viúva, ela pagou as dívidas dela, ela foi aos credores. Eu imagino a cena, ela indo atrás dos credores, eles imaginando, pronto, agora está vindo a viúva para combinar a entrega dos filhos, para serem nossos escravos. E aquela mulher chega com o recurso para pagar a dívida que havia deixado. Ela não foi entregar os filhos, ela não se deu por vencida, ela não perdeu o que ela tinha de mais precioso. Pelo contrário, ela colocou a fé dela em movimento e Deus multiplicou tudo aquilo que ela tinha dentro dela e dentro da casa dela. E eu tenho certeza que aquela mulher, depois desse milagre, nunca mais passou uma dificuldade, porque ela aprendeu a colocar a fé dela em movimento. Então, coloque a sua fé em movimento nesse dia e viva o milagre do Senhor. Apresente ao Senhor o que você tem. Apresente a Ele, entregue nas mãos dEle e Ele vai multiplicar em bênçãos sem medida sobre a sua vida. Amém? Anotou tudo? Então viva o milagre do Senhor. Essa é a nossa palavra hoje aqui no Instruídos da Palavra. Como disse a vocês, ainda online, quando nós pudermos nos reunir aqui na comunidade cristã Éden, nós vamos estar postando
o endereço para quem é aqui de Campo Mourão, para que possa estar conosco. E para quem não é, nós vamos continuar postando aqui no nosso canal no YouTube os vídeos para que você possa estar acompanhando também os nossos estudos, os cultos aos domingos também às 19h30, você vai poder estar acompanhando também. E agora nós também temos um WhatsApp, o WhatsApp da oração, que você pode estar enviando o seu pedido de oração, um testemunho, quiser, de repente até uma dúvida que você ficou em algum momento dos nossos estudos, você pode estar enviando ali também. É o 44998925925, vai estar aqui embaixo para que você possa estar anotando. Pode estar enviando um WhatsApp aí para nós e todo o seu pedido de oração nós vamos receber com muito carinho e vamos estar orando com você e por sua casa e por sua família. Também você pode estar nos seguindo, se ainda não nos segue, ali pelo Instagram e o Facebook, @Comunidade Cristã Éden. Todo dia nós postamos ali uma palavra de bênção para abençoar a sua vida. Amém? Que você fique na paz do nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus e o grande amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém? Que Deus os abençoe.